O governo federal lançou nesta terça-feira, dia 22, no Palácio do Planalto, o Plano Safra 2021-2022, que contará com 251,2 bilhões em créditos para apoiar a produção agropecuária nacional. O volume representa 14,9 bilhões, a mais em relação do plano anterior, 236,3 bilhões, um aumento de 6%. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ressaltou que este ano todas as agências bancárias que serão financiadoras abraçaram o agro brasileiro. E eu estou muito feliz com os dois presidentes, porque, ministro Paulo Guedes, nós lançamos agora aí, o agro ficou importante realmente, presidente. Todos os bancos, ano passado a gente tinha o Banco do Brasil e mais um ou dois bancos. Esse ano nós temos aí muitas instituições financeiras querendo colocar recursos no agro brasileiro. Então, muito obrigado a vocês dois que representam aqui hoje as outras instituições também. Do total de crédito disponibilizado, cerca de 39,3 bilhões serão exclusivos para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, um crescimento de 19% em relação ao ano passado. Essa edição do Plano Safra nos dá as condições para manter o agro como o setor mais dinâmico da economia. Serão disponibilizados ao sistema produtivo 251,2 bilhões de reais, representando um aumento de 14,9 bilhões em relação ao plano passado. Novamente, nós priorizamos a agricultura familiar e os investimentos, em especial, na agricultura de baixo carbono, que aumentou em mais de 100% neste plano. Então, este é um plano que já vem muito pincelado de verde. Presidente do Banco Central, meu querido amigo Roberto Campos. Reforçamos, assim, o compromisso do governo com aqueles que mais precisam de apoio, construindo as bases para que o Brasil continue na vanguarda da agricultura mundial. Além do Plano Safra, temos atuado também em multiplicar mecanismos de financiamento no setor privado. E aí eu quero aqui agradecer o Congresso, a Câmara, presidente Arthur Lira, meus queridos colegas da Frente Parlamentar da Agricultura, deputado Sérgio Souza, dizer que foi fundamental a aprovação da MP do Agro, depois do FIAGRO e tantas outras medidas que avançamos muito nesse ano. Os demais públicos ficam com 211,9 bilhões, 4% a mais do que o ano de 2020, sendo 34 bilhões destinados aos médios produtores por meio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, PRONAMP. Dos 251,2 bilhões do Plano Safra, um total de 177,8 bilhões serão para custeio e comercialização e outros 73,4 bilhões serão para investimentos. Neste último caso, o aumento da disponibilidade foi de 29%. Ao falar dos recursos disponibilizamos hoje, o presidente Bolsonaro lembrou os pioneiros que fizeram a revolução no Cerrado brasileiro, projetando a agricultura de hoje como uma agricultura de sucesso. Nós temos aqui uma pessoa que em 1974, eu era cadete do primeiro ano da Academia Militar das Agulhas Negras, foi escolhido pelo então presidente, general Ernesto Geisel, a ocupar esse ministério. E naquela época, nós importávamos 1/3 do que consumíamos. Era um país, apesar da sua grandiosidade, não tinha segurança alimentar. E quando alguém investe para colher lá na frente, você tem que valorizar essa pessoa. Porque é muito comum em nosso meio político o imediatismo. É as próximas eleições, é o mês que vem agora. É o espaço nessa mídia nossa. E Paulinelli investiu naquilo que nós temos de melhor, o ser humano. Mandou para fora do Brasil, num primeiro momento, 1.530 jovens. Muitas mulheres, como ele me confessou agora há pouco aí. Que uma ideia inicial, Tereza Cristina, aqui no campo só tem homem. Quanto mais se moderniza, mais a mulher entra nesse mercado.
e ficaram, em média, 3 anos fora do Brasil, na Europa e no Japão. E vieram para cá com uma bagagem de conhecimento enorme e fizeram as devidas adaptações. Essa garotada veio para o Cerrado e transformou aquilo que era árido em terras produtivas. Sem taxas de juros dos financiamentos, tiveram aumento médio de 10% para o pequeno e médio produtor, na comparação com os juros praticados no financiamento do Plano Safra anterior. No caso do Pronaf, os juros passam de 2,75% ao ano para 3% AA para a produção de bens alimentícios e de 4% AA para 4,5% AA para os demais produtos. Se não fosse o agronegócio, Paulo Guedes, você concorda comigo? Você entende de economia, por isso está aí, está fazendo um trabalho excepcional para o Brasil. Como nós estaríamos hoje em dia? Fomos um dos 5 países que menos decresceu em 2000, apesar da pandemia. Estamos recuperando em V. Converso sempre com os nossos diretores de banco, tem aqui o Roberto Campos. Já para o Pronamp, que reúne os médios produtores, os juros serão de 5,5% para custeio de 6,5% para investimento. Os grandes produtores poderão contratar financiamentos com juros de 7,5% para custeio de 8,5% para financiamento de máquinas. Os financiamentos via cooperativas para investimento, crédito industrial e capital de giro, que será de 8%.